Tá bom, eu estava dando boas-vindas a vocês. Eu quero começar essa abertura reforçando a missão do movimento. A gente tem usado muita expressão de redes, então, pelo sentido de que o movimento se propõe a articular várias pessoas, escolas, profissionais, ativistas. Então, essa é um pouco a missão do movimento, né, de fazer agregar todas essas pessoas que têm atuado no campo da inovação na educação. Então, a gente usa muito a expressão de conectar redes de redes. E aí, assim, eu gostaria de explicar um pouco como o movimento vem se articulando em relação às frentes de trabalho, né? Então, o que a gente faz, né? O que a gente consegue realizar? Uma das frentes de trabalho que a gente atua é no sentido da articulação de parcerias e incidência política. Então, a gente procura participar de vários eventos, congressos, seminários, para incluir a pauta de inovação em ambientes políticos, em ambientes públicos, para reforçar essa temática na sociedade. Que um dos objetivos também do movimento é fazer ampliar a demanda por inovação, né? E então a gente atua muito nesse sentido, a gente procura fazer essa incidência no Brasil todo e temos muita representação do grupo articulador, né, vocês conseguem visualizar os membros do grupo articulador na nossa plataforma, que são pessoas que são especialistas na área de educação e que fazem esse porta-voz do movimento em várias regiões do país. Outra frente de atuação que a gente trabalha é a elaboração de conteúdos. Então, a gente escreve reportagens, matérias, vários perfis sobre inovação na educação, né? Muito conteúdo exclusivo, muito conteúdo em parceria também com vários canais e mídias de conteúdo. Então, a gente tem divulgado bastante conteúdo diariamente na plataforma. Eu até convido vocês a acessarem o Facebook do movimento, compartilharem na medida do possível. E depois eu até coloco aqui no chat a plataforma e o Facebook. Dentro desse eixo de elaboração de conteúdos, a gente organizou o planejamento desses webinários. Então, o que a gente pensou, né? Com a Sônia da Conani, que é uma integrante do grupo articulador do movimento, a gente identificou que a gente precisava trazer pautas muito atuais para discutir com essa rede que já faz parte do movimento, né? Que são as escolas e organizações que estão reconhecidas como inovadoras dentro do mapa do movimento, né? Que, recordando um pouquinho, que a gente traz o histórico de quando o MEC fez o edital de chamamento para as iniciativas que já estavam inovando em seus territórios. Então, a gente articula muito esse mapa. E esse ano a gente pensou em fazer esse webinário dedicado a essa interação, então, dessas organizações inovadoras. No site, na plataforma do movimento, vocês podem conferir também os webinários. Eu não sei se as pessoas, né, algumas das pessoas que estão participando aqui hoje, participaram também dos webinários do passado, mas ali a gente tem bastante conteúdo, já reflexões que a gente já propiciou em torno da inovação. Então, está disponível também para quem quiser acessar. A gente tem também mais duas frentes de trabalho, que é formação para redes, escolas e organizações, e mobilização e sensibilização social. Então, a gente procura atuar fazendo rodas de conversa, propondo esses debates, né? A gente tem artigos também que estão sendo produzidos agora pelo grupo articulador, o professor José Pacheco já mandou alguns conteúdos para a gente, para nos inspirar nessas discussões. E tem uma frente muito importante que a gente tem trabalhado esse ano, que é a frente da juventude dos estudantes. Então, a gente está soltando uma sessão nova agora, para poder trazer os estudantes, a juventude, a voz do movimento, para que eles percebam também que o movimento é um espaço para que eles possam propor discussões. Então, é um canal muito aberto, que a gente procura trabalhar. Se vocês também tiverem alguma indicação nesse sentido, fiquem à vontade para entrar diretamente em contato comigo também, para a gente poder ampliar essa sessão na plataforma, no sentido de dar mais vozes à juventude. Então, como eu falei anteriormente, os webinários desse ano a gente articulou muito a partir das pautas da Conani. Então, esse é um primeiro webinário para a gente poder se fortalecer em torno da agenda de inovação, entender o que está acontecendo nas organizações que já estão inovando, a gente poder fazer essa troca de experiência. Depois teremos mais 2 webinários até o final do ano, um para discutir o protagonismo da juventude e o outro webinário para discutir sobre diversidades e pautas de direitos humanos nas escolas. As CONANs regionais também vão estar discutindo esses assuntos, e a gente achou que era pertinente a gente dialogar junto.
Então, agora eu quero passar a palavra para a Valquíria, que é a nossa mediadora de hoje, que vai retomar um pouquinho das dimensões do movimento, vai trazer mais do conceito, né, do que a gente vem trabalhando no movimento. E queria antes só explicar um pouco como que a gente pensou a dinâmica. Mas eu ainda estou ouvindo um pouquinho de som de fundo. Quem ainda não fechou o microfone, eu peço a gentileza de fechar, por favor, porque senão a gente fica escutando ruído. Acho que agora está ficando melhor. Então, a dinâmica de hoje, o que a gente pensou? Esse webinário, ele é muito voltado para o fortalecimento das organizações educativas que fazem parte do mapa do movimento. Mas também tem pessoas aqui que estão participando que não necessariamente estão no mapa, mas que estão interessadas no tema de inovação, vamos dizer assim. Então, a gente preparou 2 perguntas norteadoras, né, que a gente quer fazer rodadas de interações. Então, a Valquíria vai conduzir com vocês essas perguntas para a gente poder provocar esse diálogo. Cada rodada de pergunta, a gente estimou mais ou menos um tempo entre 20 e 25 minutos. E aí eu queria pedir a gentileza de que cada pessoa que for falar, que fale até uns 4 minutos, contando sua experiência, seu desafio, algum relato, para que a gente tenha o maior número de pessoas participando. E aí a terceira pergunta é que a gente deixou mais aberta para quem não necessariamente está no mapa, mas que gostaria de colocar alguma consideração a respeito do campo da inovação. Então, quem quiser falar, a Valquíria vai fazer agora um papo com vocês, e aí quem quiser já começar as considerações a respeito de cada pergunta, se inscrever aqui no site, dizer o nome e a instituição, e aí a gente vai abrindo os microfones para as pessoas irem compartilhando suas experiências, tá certo? Valquíria, querida, então agora é contigo, a gente pode seguir. Ok, obrigada, Amanda. Boa tarde para todos que estão participando desse webinário. Gostaria de me apresentar um pouco. Meu nome é Valquíria. Eu trabalho no Centro de Inovação, que também é uma escola de inovação, que é um instituto sem fins lucrativos chamado CESA. E, enquanto participante dessa instituição, eu venho colaborando com essa pauta de discussão e também de elaboração de propostas voltadas para a inovação na educação e relacionada com tecnologia. Eu gostaria de retomar um pouco o que a Amanda falou e começar a apresentar um pouco o que é o movimento da inovação da educação, né? Como ela falou, é um movimento que ele busca uma articulação e uma integração e principalmente dá visibilidade às iniciativas sociais que trabalham com a transformação da educação e principalmente a transformação da educação para uma pauta mais inovadora. E quando a gente fala em essas iniciativas, a gente está considerando não só iniciativas formais, escolares, né, mas como diversas organizações, fundações, profissionais, ativistas, pessoas que estão de qualquer alguma outra forma, necessariamente dentro de uma escola formal, militando nessa causa que é a causa da educação, a causa da transformação da educação. No nosso caso, no Movimento de Inovação da Educação, a gente tem alguns propósitos, né? Um dos propósitos com esse movimento é a gente conseguir produzir conhecimento sobre a inovação na educação. O que é inovação na educação? Até o próprio conceito, o que é inovação. Outro propósito é a gente ampliar a demanda por inovação na educação. É preciso que se crie uma pauta, né? se crie se dê uma significação para o que é inovação, mas não só isso, que haja uma demanda por inovação nas escolas, que o processo de inovação ele seja considerado como algo que diversas comunidades valorizam e querem começar um trabalho para formar os seus espaços de aprendizagem. Um outro objetivo desse nosso movimento é fortalecer as organizações que inovam. E a gente tem já no nosso mapa um conjunto de organizações, de escolas, que muitas delas estão hoje aqui e muitas delas foram citadas no mapa de inovação que foi construído em 2015, que já tem essas práticas de inovação
e que a gente precisa integrar e disseminar isso, fortalecer e dar visibilidade a esses movimentos, porque muitas vezes a gente cai num discurso muito derrotista, dizendo que a sala de aula acabou, a escola acabou e que não há mais inovação, não tem sentido a própria escola. Um outro propósito é a gente apoiar a qualificação dessa oferta por educação inovadoras. E nisso faz sentido a gente está hoje aqui com várias dessas organizações e pessoas que não participam necessariamente dessas organizações inovadoras, mas gostariam muito de se inspirar, de ouvir, de aprender, talvez entender algum caminho por onde começar, não só para qualificar o que seria essa inovação na educação, para que as pessoas compreendam, mas também para dar uma inspiração de como cada um de vocês fizeram, quais os percursos que vocês percorreram, e mais do que isso, né? Como se mantém inovando, como permanece inovando no cenário que a gente tem atual. Eu nem vou muito falar desse cenário, vamos passar. Então, o que é que o movimento de inovação na educação ele trabalha com 5 dimensões, né? Muitas das escolas que estão aqui, muitos dos espaços que a gente encontra aí como sendo inovadores, eles ou inovaram em algumas dessas dimensões ou inovaram em várias dessas dimensões. Uma das dimensões é a gestão, né? Uma gestão inovadora. Uma gestão que seja coparticipativa, que seja corresponsável, que construa junto, né? Crie junto com a comunidade escolar o projeto pedagógico político que faça sentido para aquela comunidade. Arregace as mangas, né? Trabalhe junto e tenha uma visão de gestão mais horizontal, que fortaleça os espaços de participação de todos que fazem parte da comunidade. E aí eu falo de professores, de os funcionários da escola e a própria comunidade. Outro aspecto dessa inovação é o currículo, né? A transformação do currículo. A gente que trabalha com isso, a gente vem debatendo muito como a gente transforma o nosso currículo de um currículo muito mais conteudista para um currículo que ele tem uma visão mais integral, né? Das dimensões éticas, das dimensões políticas, das dimensões epistemológicas, socioemocionais e culturais. Não seja só um currículo que vise a formação técnica e a formação de forma conteudista. Uma outra dimensão, a dimensão do ambiente, né? A transformação dos ambientes de aprendizagem. E quando a gente fala da transformação desses ambientes de aprendizagem, a gente não está falando só de ambientes que sejam adequados para a nossa proposta, nossa mais nova proposta, vamos dizer assim. Mas, além disso, que seja, do ponto de vista até subjetivo, um ambiente que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam seguros de criticarem, de discutirem quais são as suas visões, quais são os seus anseios, o que é que vocês têm, cada um tem como objetivo para construir um determinado espaço. Uma outra dimensão que a gente considera é a dimensão das práticas pedagógicas, né? das metodologias, né? Práticas de ensino, práticas, metodologias que estejam mais conectadas, que tenham mais sentido, estejam mais conectadas com a realidade, que façam mais sentido para as pessoas que se envolvem nessa grande jornada, que é a jornada do ensino e da aprendizagem, né? Uma outra dimensão que a gente considera é uma dimensão da articulação, né? Que quando a gente tem uma experiência e a gente considera como uma experiência inovadora, que a gente não fique isolado com essa experiência, a gente crie redes, a gente articule com outros, para que a gente consiga, vamos dizer, usando uma palavra que eu não gosto muito, mas
que todo mundo entende, que a gente consiga escalar essa nossa experiência. Na verdade, é que a gente consiga compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, o maior número de secretarias, de gestores da área da educação, professores, o que a gente construiu. Né? Na verdade, escalar é muito mais no sentido da gente disseminar. A gente pegar, vamos supor, 1.000 professores, 500 professores, 2.000 professores, fazer uma formação que a gente essa experiência. E, enfim, a gente tem falado muito de inovação, mas eu gostaria de deixar aqui o que é que a gente, enquanto movimento, está compreendendo como inovação. Por que isso é necessário, essa pausa para a gente refletir? É que, muitas vezes, a inovação ela sempre é associada a uma dimensão tecnológica. Né? Inovar, ela às vezes, muito para uma leitura muito do senso comum, ela passa necessariamente em você usar as tecnologias de pontas, você, às vezes, vamos dizer, equipar as instituições escolares com computadores, com a tecnologia da vez, né? A IoT, seja lá o que for. Passa por isso também. Mas a gente precisa dizer que não é só isso, né? A gente tem processos inovativos que eles são, por exemplo, que a gente considera a parte muito mais ligada à tecnologia, que é quando a gente consegue desenvolver processos que a gente consiga dar conta de quais são as principais perguntas que a gente tem que fazer sobre o que nós somos e os espaços onde a gente se encontra, e desenvolver metodologias para que a gente encontre respostas para essas questões que são pertencentes a cada comunidade dentro dos seus problemas. Então, o conceito de inovação está muito mais relacionado à capacidade da gente identificar os problemas que são pertencentes a uma determinada comunidade escolar e a gente conseguir elaborar, desenvolver respostas que façam sentido para aqueles problemas que a gente elencou como sendo problemas principais. Então, não é só uma questão tecnológica, né? Mas muitas dessas respostas que a gente consegue desenvolver, elas têm algumas dimensões, que é a dimensão de um ineditismo, né? Geralmente são muito inéditas, porque são muito pertencentes a um problema local, a uma problemática bem situada. Ela tem uma dimensão de transformação, né? Porque qualquer problema que você consiga responder de forma significativa e conectada com a sua realidade, de certa forma, vai transformar a cultura das pessoas que começam a modificar esse ambiente. Elas têm uma sustentabilidade, né, porque elas precisam se manter, que é uma parte que a gente está discutindo aqui, né, encontrar caminhos para que permaneçam inovando, porque não é um estado de coisas, não é uma coisa estática, inovou e aquilo virou inovação, coloca dentro de uma cápsula, isso é um modelo de inovação. Inovação é muito mais uma coisa instituinte, são perguntas e processos e respostas que a gente permanecer fazendo isso. Daí um pouco o sentido desse nosso webinário, que é a pergunta, como a gente consegue permanecer inovando, né, em cenários que às vezes são cenários que são, às vezes, desafiadores, bem desafiadores para a gente, né? Para que tenha uma proposta mais voltada para espaços democráticos, espaços sustentáveis e espaços mais participativos. Então, do que eu falei até então, do que a Amanda falou, certo? Esse webinário ele tem o seguinte tema: inovação como prática permanente, que é como fortalecer as organizações educativas inovadoras diante desse contexto atual. E por meio dessa roda de conversa, né? A gente tem esperança que essa discussão que a gente vai travar aqui, ela traga
um compartilhamento de experiências, de desafios que cada um dessas instituições estão enfrentando e como elas têm se mantido inovadoras, apesar dos grandes desafios que a gente tem encontrado. Então, diante disso, eu vou fazer a minha primeira pergunta, que é: como é o desafio de se manter inovando? E aí, cada um que for falar, gostaria que falasse um pouco sobre se posicionando, como vocês estão construindo respostas para esse desafio que é construir um processo de inovação, mas não só construir, mas alimentá-lo para que permaneça sendo inovador. Ok? Está clara a pergunta? Alô? Juliana, acabei de ver aqui no chat a mensagem. Você pode compartilhar conosco, então, a respeito dessa primeira pergunta colocada pela Valquíria. E eu peço que você fale até uns 4 minutos e outras pessoas que estejam interessadas em também compartilhar, pode colocar o nome aqui no chat que a gente vai encadeando uma pessoa seguida da outra. Eu só vou reforçar para as pessoas que não estiverem falando, por favor, colocar o microfone no mudo. Tá bom? Juliana, pode falar, por favor. Obrigada. Júlia, né? Oi, eu não sei, eu nunca participei de um movimento assim, não sei se eu estou fazendo correto. Vocês me ouvem? Muito bem, Júlia. Ah, que bom. Então, eu sou Juliana, diretora da Escola Municipal Júlia Amaral de Lena, fica aqui em Curitiba, né, no Paraná. E eu gostei quando você falou que a inovação, ela não está só associada ao uso ali da tecnologia. Não que não tenha o uso, mas a gente realmente pensa assim, a inovação é alguma coisa que tem que estar, e fez alguma coisa muito diferente, usando algum tipo de tecnologia que não é corriqueiro na escola, digamos assim. Quando você estava falando, eu pensando aqui na nossa realidade, eu penso que um grande desafio, na verdade, é a gente conseguir efetivar o que a gente se propõe a fazer, né? Porque sempre a gente tem o projeto político-pedagógico da escola, muitas coisas acontecendo e a gente não consegue efetivar coisas que teoricamente seriam simples, mas que na dinâmica do dia a dia das escolas isso não é tão simples assim. E às vezes a gente fica pensando, para eu inovar eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ter mais computadores, porque meu computador hoje não está na internet, ou, sabe, a gente está colocando assim que para inovar a gente precisa de coisas. E eu penso que a gente não precisa só de coisas. Algumas coisas farão parte, mas não só. Acho que primeiro a gente precisa de um espírito, uma boa vontade de querer fazer e muitas coisas simples, né? Coisas simples no sentido assim que não vai precisar de recursos tecnológicos muito grandes ou recursos financeiros muito grandes. Mas é realmente efetivar a proposta da escola. São dinâmicas, metodologias que os professores já usam, porque às vezes a gente pensa assim, mas é só isso? Só que muitas vezes nem isso, só isso, entre aspas, é feito no dia a dia. A gente vai meio no automático, não percebe grandes coisas que fazemos. Obrigada, Júlia. Eu acho que você, de fato, um aspecto bem importante, que às vezes a gente tem uma compreensão da inovação como algo tão espetaculoso que muitas vezes a inovação acontece e a gente nem reconhecer
que aquilo ali é uma inovação, né? Porque a gente está meio que o mindset, vamos dizer assim, muito ligado, muito relacionado que inovação é algo que realmente é uma coisa do campo do espetáculo, né? E às vezes não é. Como você falou, às vezes a inovação ela é muito mais simples, né? Ela passa por algumas mudanças que que fazem às vezes bem mais sentido no cotidiano da escola, nas demandas dos alunos, do que coisas que a gente pense que não, né? E é muito mais do que aquilo ali. A próxima. A próxima é a Gláucia Ferreira. Gláucia. Oi, Gláucia, bem-vinda, Oh, Gláucia. De onde você é, Gláucia? eu sou de Campinas, sou diretora da Escola Curumim. 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 Bem conhecida, né? Acho que sim. É uma escola que completou 40 anos de existência. Isso é uma escola que sempre buscou a inovação, sempre buscou a transformação da educação. Acho que essa sua pergunta sobre o desafio de se manter inovando, minhas palavras. Gláucia, só um instantinho. Pessoal, eu vou pedir, por favor, para vocês colocarem no mute o microfone, porque a gente está pegando muita interferência externa. Ok? Pronto, Gláucia, por favor. Por favor, Gláucia, desculpe lhe atrapalhar. Bom, acho que, juntando aí um pouco com o que a Juliana falou, realmente, às vezes, o inovar é a gente colocar no cotidiano aquilo que a gente sonha, mas que às vezes fica só no sonho, fica só no discurso. E como você disse, realmente às vezes não precisa de grandes tecnologias, não precisa de tanta parafernália. Inovar muitas vezes é construir uma relação de confiança com a criança, construir uma relação de confiança dentro da equipe pedagógica, principalmente construir uma relação de confiança com a comunidade, com os pais. Então, a nossa experiência aqui tem mostrado assim que a prática da pedagogia Freire, ela é desafiadora sempre. A gente está sempre se desafiando, a gente sempre se questionando sobre o porquê estamos fazendo isso ou aquilo. Acredito que também hoje a gente enfrenta outras dificuldades. A questão das tecnologias que hoje as pessoas têm tanto acesso, elas também trazem alguma dificuldade para a gente enquanto escola. Por exemplo, vou falar uma coisa mais específica, não sei se outras escolas enfrentam esse problema, mas os grupos de WhatsApp de pais e mães, né, que discutem o que a professora fez hoje, a lição de casa que ela mandou, o lanche que as crianças comeram, enfim, é uma opção de coisas que às vezes acabam causando algumas incompreensões, o que seria para melhorar a comunicação, às vezes acaba dificultando a comunicação. Então, em relação a esse desafio de
termos a comunidade participante, atuante, junto com a gente, eu diria que esse é um desafio que nós temos enfrentado aqui na escola. Não sei como vocês. Gostaria só, não sei se eu tenho mais um minutinho. Tem sim, fica à vontade. De enfatizar, assim, né, essa experiência que a Escola Curumim vem desenvolvendo já há 40 anos, ela é uma experiência que praticamente já deu muito iniciou o processo de inclusão de crianças com algum tipo de necessidade especial, e isso talvez tenha sido o que mais nos ajudou a realizar uma pedagogia inovadora. Esse acolhimento da diferença dentro da sala de aula nos põe diante desse desafio de inovar de uma forma muito bonita, de uma forma muito viva, muito verdadeira. São as crianças ali demandando de nós uma inovação, demandando de nós uma mudança de velhos hábitos e de velhas práticas pedagógicas. Então, esse é um aspecto das coisas que você colocou como princípios fundamentais, eu destacaria assim, a inclusão para nós é talvez o que mais nos ajuda para fazer uma boa prática inovadora. Acho que Obrigada. podemos conversar mais. Obrigada, Gláucia. Mais alguém, Amanda? Amanda? Oi, Valquíria. Eu tenho um comentário de umas pessoas que elas colocaram aqui no chat. E aí, eu vou ler os comentários, se você puder comentar. Por exemplo, a Nilceia Caetano, ela está sem voz, não vai conseguir compartilhar conosco, mas ela escreveu que ela está no estado de Minas Gerais e que esse ano eles estão elaborando em conjunto um itinerário para os próximos anos. Ela disse que inovar, para ela, depende do professor querer e o apoio da direção. Aí temos o comentário também da Luciane. Ela está sem microfone hoje, mas ela representa a escola, a professora Ivan Galvão de França, de Águas de Lindóia. E ela diz assim: quero apenas destacar que para conseguir alimentar o processo de inovação é imprescindível a parceria da comunidade local e a compreensão da importância da integração da escola e da família. O Enio fez um comentário também. Ele disse que não vai conseguir falar no microfone, mas ele disse o seguinte: inovação em educação, em especial nas privadas, é um misto de demanda mercadológica e necessidade pedagógica. O risco de se manter relativamente, ora atendendo o risco de se mover relativamente, ora atendendo os aspectos mercadológicos, ora os pedagógicos, é grande. E um movimento consciente e sustentável de toda a comunidade escolar perde espaço. Deixa eu ver. A Silvia gostaria de falar. Se você tiver alguma consideração, Valquíria, eu vou contar para a Silvia. A Silvia? Abre para a Silvia. Vamos. Pode falar, Silvia, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aqui Silvia, apertar. tudo bem? Boa tarde, Silvia. Alô, boa tarde, estão me escutando? Muito bem. Bom, assim, o que eu tinha para acrescentar é que uma pessoa aí comentou que era necessário que houvesse uma parceria, uma necessidade do professor querer participar, né, querer colaborar. Eu vou falar aqui na posição de professora, né? Eu venho buscando me aperfeiçoar no ensino das ciências, né? Fiz um mestrado aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou recomeçando o doutorado dessa missão, Valquíria aí sabe, né? Então, assim, o grande desafio realmente é como motivar o professor a inovar na sala de aula. Porque muitas vezes o professor quer, mas falta incentivo, falta formação. Não é? Nem sempre depende do querer, depende do investimento na formação do professor. Eu acho que as coisas só acontecem
a partir da atitude do professor. Tem que ter o professor. E, pelo que eu entendi, um dos pilares aí nessa questão da inovação seria justamente a inovação na prática pedagógica, né? Mas para inovar a prática, a gente precisa de uma informação. Aí eu me coloco aqui, me colocando como professora, a gente pensando na educação pública, na educação básica, que é a base para a construção de toda a sociedade, né? A maior parte das pessoas está nessa base da pirâmide. Como é que a gente faz realmente para que isso aconteça, chegue nas escolas públicas? Porque a gente acha que está usando tecnologia, está inovando, mas na escola pública não tem nenhuma coisa nem outra. Nem a tecnologia chega, o professor não sabe nem como usar a tecnologia e muito menos como usar a tecnologia inovando. Então, assim, eu acho que é um grande desafio, sabe, trazer para a escola pública o uso da tecnologia de uma forma inovadora. E acredito que isso só é possível a partir de um processo realmente de investimento pesado na formação e na valorização da carreira do professor. É isso que eu gostaria de contribuir com vocês, assim, um pouco da minha experiência e da vivência que eu tenho no meu dia a dia como professora. Eu gostaria de... Obrigada, Silvia. Eu gostaria de devolver a pergunta para as pessoas que estão nos ouvindo e que, de certa forma, eles têm alguma experiência com inovação, que contasse um pouco para a gente como foi essa experiência dentro da escola. Por exemplo, a gente falou do processo de inclusão, como foi essa experiência? E alguma outra escola que esteja aqui... Eu estou aqui no aplicativo, estou só esperando... E quero compartilhar como foi esse processo. A princípio, eu gostaria de comentar assim, por exemplo, a gente diz que coloca muito a questão da inovação como e unicamente uma decisão de vontade do professor. Eu acho que a gente também precisa complementar isso com alguma outra informação. Pior que ela demorou para me passar o código, está dando com o código. Gente, eu gostaria de pedir para quem está com essa interferência, desligar um pouco o microfone, a gente está ouvindo a sua voz. Está muito alta. Oi, Valquíria, é a Amanda. Tem um recurso aqui, a gente conseguiu colocar o microfone de todo mundo no mundo. Mas daí precisa você colocar o seu, tá bom? Vou colocar o meu no mudo e ver se você consegue ativar apenas o seu. Pronto. E que não fica assim, e que não é só uma questão de vontade, né? Não é uma questão de vontade. A gente tem que estar nessas redes, a gente sabe que precisa de infraestrutura para isso, a gente sabe que da formação do professor, de uma boa formação para isso. A gente sabe que tem coisas até, inclusive, da pessoa ter um tempo para pensar em construir esses cenários. É claro que não é exclusivamente a inovação dependendo unicamente da vontade do professor. Agora, por outro lado, as pessoas que estão dentro desse contexto, elas não têm esse protagonismo, né? Se elas não começam por algum caminho, e daí ir puxando o outro, articulando o outro, fica difícil como começar essa inovação, né? Porque precisa que tenha pessoas
a todos os protagonistas para si essas ações e, a partir disso aí, construir respostas. Agora, que a inovação ela não é uma coisa. Tá difícil, né? Porque a inovação não é uma coisa isolada, não é de uma pessoa. Ela é uma transformação coletiva e tem, sim, de a gente, antes de qualquer coisa, buscar esses caminhos. Com quem a gente pode contar? Quem está próximo de nós? Como é que a gente pode construir coletivamente? É claro, eu concordo que colocar única e exclusivamente no protagonismo de um professor é a gente minimizar bastante toda a complexidade que é o processo de inovação, que passa por N mudanças e N barreiras, né? A barreira do professor, a barreira do aluno, que às vezes não quer uma mudança naquela cultura, a barreira dos pais, como a Cláudia falou, os grupos de WhatsApp, que às vezes quer que a coisa seja exatamente daquele jeito, da gestão da escola, das leis, né, das normatizações, então você vai lidar com uma complexidade aí, e muitas vezes, na maioria das vezes, o professor sozinho não vai dar conta disso. Agora, também, sem ele, né, sem a clareza dele, o entendimento dele, a ação dele, a gente não faz muita coisa. Daí a necessidade desses movimentos para a gente compartilhar essas experiências. Né? E talvez um caminho aqui seria algumas pessoas falarem de como foi na sua escola, como aconteceu, como a gestão, de certa forma. Alô? Oi, estamos te ouvindo, Valquíria. Eu só queria reforçar o pedido, eu estou olhando aqui todas as pessoas que estão online, para Juliana e para Cláudia, por favor, desativar o microfone, que está vazando bastante o áudio. A Cláudia, acho que conseguiu fechar, agora só falta a Juliana. Vou desligar o meu para você poder continuar, tá certo, Valquíria? Ok. Não, então, a minha proposta para agora, para continuar o diálogo, por exemplo, para quem tem essa experiência de inovação já na sua escola ou tem alguma experiência que considere como inovadora, contar para a gente como foi essa experiência, como isso aconteceu dentro das escolas, que de um modo ou de outro é a escola que todos nós conhecemos, né? Com todas as dificuldades, as públicas por questões que a Silvia enumerou, as privadas por questões que quem falou da questão mercadológica, né, que também tem as suas limitações. Então, seria interessante alguma dessas escolas que estão aqui conosco, que alguém que participou desse processo pudesse contar um pouco, de forma, uns 3 minutos, como isso se deu, como foi esse movimento, que a inovação não acontece de repente, né? Ela é um trabalho que vai acontecendo, você vai começando uma cultura, você não muda da noite para o dia, você muda, você mudando uma coisa ali, tentando articular com outra, e vai aparecendo um outro problema, você vai construindo outro tipo de resposta, e você vai mudando na gestão, vai chamando os colegas para compartilhar junto, de repente você vai mudando a sala de aula, e aí quando com um trabalho muito de muita perseverança, depois de muito tempo, às vezes, é que você vai notar que o panorama da sua escola, ela está um pouco diferente, mas não acontece de uma hora para outra. Aí quem tem alguma experiência, alguma situação que possa compartilhar conosco, mesmo que seja individual, seria interessante. A Lu Aguiar diz que gostaria de contar um caso dela. Você pode compartilhar conosco, então, Lu. Só lembra de abrir Isso.
abrir. Estão conseguindo me ouvir? Eu queria contar um pouco a nossa história. Não é uma escola formal, eu faço parte de uma ONG, e essa ONG tem uma parceria com a prefeitura e a gente tem um contrato com liberdade pedagógica, né? E eu reconheço todas as dificuldades, porque são muitos enfrentamentos, né? Existe muita resistência à mudança. Resistências de direção, resistências da prefeitura, né? Eu tive que várias vezes prestar esclarecimento na prefeitura sobre o que é isso, porque muitas vezes as pessoas têm medo do que não conhecem, né? Do se desconhecido. Enfrentamentos das famílias e enfrentamentos até com as crianças, porque apesar de serem crianças e adolescentes, eles já vêm muitas vezes com uma cultura escolar enraizada, né? Por verem os exemplos, né? De outras pessoas. Então, quando tem criança que vem pedir algumas coisas tradicionais que a gente não oferece e imaginava que eles nem iam querer mais essas coisas, mas tem crianças que pedem prova, que pedem coisas que a gente nem imagina. Então, apesar de todos esses enfrentamentos, a gente começou muito pequeno. A gente começou com 3 educadores que estavam a fim de inovar, né? E montou essa ONG, 3 educadores apenas, e no princípio tinham 12 crianças só. E mesmo assim a gente seguiu, e mais crianças resolveram estudar com a gente, né? Eles são matriculados na prefeitura, mas podem optar por estudar nessa ONG, né? Porque a gente tem uma parceria. Então, a matrícula é feita na prefeitura. É uma região bastante carente, né? Não existem escolas particulares, e a gente sobrevivia com doações. A ONG sobrevivia com doações e ela tem outros braços, né? E uma parte das doações vinha para pagar o salário desses professores, né? Eu e mais 2. E foram muitos enfrentamentos, mas aos poucos a gente foi conseguindo mais estudantes com a gente, e houve um momento que a gente achou que isso foi no ano passado, a gente achou que não ia mais conseguir sustentar por tantos questionamentos, né, das famílias, achando que eles não estavam fazendo nada, a prefeitura cobrando, né, mas o que vocês estão fazendo? Como é que vocês não têm prova e dão nota, né, não entendendo o nosso sistema de avaliação, porque a gente não tem prova, não tem nem divisão por série, né, e eu acho que, assim, houve do ano passado para esse um grande momento, que era o que eu queria relatar. O grande momento foi quando eles, depois de 3 anos desse projeto existindo, a gente conseguiu apresentar resultados. Aí a comunidade e a prefeitura, eles passaram a acreditar no nosso projeto. Mesmo que eles não compreendam, eu acho que a partir do momento que você vê crianças, sobretudo felizes, né? Porque eu tenho casos de 3 meninos que estavam comigo esse ano que tinham evadido da escola pública tradicional. A escola desistiu deles e as famílias praticamente desistiram. E esses meninos recuperaram o gosto por estudar e voltaram a confiar em si, porque eles foram olhados, né? A gente lá faz uma individualização do ensino, né? Então, eu tenho um planejamento para cada um, né? Eu olho para cada criança, e isso fez com que eles voltassem a acreditar em si. E a partir dessa recuperação da autoestima e de voltar a gostar de estudar, eles pularam de pré-silábico para silábico alfabético em 6 meses. Então, a partir desses resultados, eu acho que fica mais fácil para a comunidade confiar nesse trabalho, entendeu? Porque a gente apresenta um trabalho que a comunidade, principalmente porque é uma comunidade de pais analfabetos, é muito difícil para eles compreenderem. Mas, a partir do momento que você vai apresentando algum resultado que eles compreendem, a gente virou para uma nova etapa, assim. E hoje, a gente está com fila de espera na escola. Eu estou atendendo 67 crianças lá, do infantil até o fundamental, e tem mais gente querendo, a gente não dá conta, porque o nosso maior problema hoje, que a gente já tem essa confiança das famílias e, de certa forma, muitas parcerias, né? Muitos pais participantes e tal, que isso só aconteceu depois de 3 anos, né? Quero ressaltar que isso está acontecendo agora. Agora, o nosso desafio é encontrar educadores
que a gente fala, educadores vivos ainda, sabe? Que não caíram na educação burocrática, educadores que topam, né? Se desconstruir, porque é mais difícil, né? É um caminho mais difícil, mas também que leva a patamares de prazer muito maiores, né? Então é isso. Muito obrigada, Lu. Eu acho que Lu, né? Lu, estou falando certo? Sim, sim. Acho que Lu, ela toca em 2 pontos aí bem principais e que é um pouco também de experiências que eu vivi, né? Por exemplo, eu já vivi experiências de você estar numa comunidade com uma tecnologia, com alta tecnologia, mas numa comunidade onde o nível de letramento é assim, dos pais e dos responsáveis não alcançava nem o término do fundamental, né? Então, você tem o seguinte, acho que é o seguinte princípio que você toca aí. Qualquer proposta de inovação, eu acho que ela precisa ser co-criada com a comunidade, até porque a escola ela não tem que se relacionar com a comunidade, a escola é a comunidade. Né? Quando você diz a escola vai se relacionar com a comunidade, às vezes parece que você tem a escola e no extramuro você tem a comunidade, mas a escola é a comunidade. Então, qualquer proposta de inovação que não passe por você ganhar o campo semiótico, vamos dizer assim, a interpretação, o significado que tem aquela inovação para a comunidade, é uma proposta que é muito difícil, porque os primeiros que você tem que convencer, vamos dizer assim, é que aquilo que você está fazendo tem sentido e vai melhorar a vida das pessoas, né? Senão fica difícil. Porque, por exemplo, você tinha a situação que os pais reclamavam porque os filhos não levavam tarefa de casa, ou porque os filhos tinham piorado a escrita, porque os filhos estavam acostumados a tirar a tarefa do quadro, e quando os pais iam corrigir, como eles tiravam a tarefa do quadro, estava tudo bem escrito. Quando eles começaram a escrever os erros, vamos dizer assim, os pais falavam, ela escrevia bem antes, agora ela piorou bastante, porque ela copiava do quadro e ela estava no processo de autoria. Só que como é que você vai explicar isso? Não tem, você tem que suar, trazer a comunidade para dentro vamos dizer assim, trazer os responsáveis, os pais, as próprias crianças e explicar, convencer. E o segundo ponto que você toca, Lu, é a questão das evidências, né? Não adianta a gente achar que vai convencer a comunidade que aquela coisa é melhor para ela se a gente não tem as evidências, que com o tempo ela consiga se convencer que aquilo que está fazendo faz sentido, porque, afinal de contas, a gente está lidando com a vida das pessoas, com as esperanças, com os conceitos de felicidade, de bem-estar dessas pessoas. Então, eu acho que você toca... e por isso que todo o processo de mudança é uma mudança cultural, porque ela passa por um processo também de semiose, né? De você dar sentido a isso, de você convencer as pessoas, colocar as pessoas na mesma pauta, porque senão fica difícil você convencê-las, porque a sua ideia é simplesmente melhor, vai dar certo, e porque é melhor do que a de todas as outras pessoas que, dos anos de 30, 40 anos de existência daquela escola, e que aquela escola sempre fez daquele jeito, e por que vai mudar? Né? Então, às vezes, a mudança ela não é inovadora, porque muitas vezes essa mudança ela desestrutura, desestabiliza alguma coisa que funcionava e bota uma coisa pior no lugar. E as pessoas, é claro, têm medo disso aí. Aí, assim, é só uma consideração, achei bacana isso aí. Aí tem mais alguém que gostaria de compartilhar com a gente essa discussão? Bem legal, viu? Gostei, estou gostando, estou me divertindo aqui. Bate-papo muito enriquecedor mesmo. Temos deixa eu ver aqui quem mais que falou. O Lucas, da Teia Multicultural, fez um comentário. Lucas, você está aí? Gostaria de compartilhar conosco? Não sei se ele ainda está. Aí, consegui desbloquear aqui o meu microfone. Estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Poderia dar uma palavrinha, que eu fale um pouquinho? Pode falar um montão. Tá, vou tentar ser breve. A gente aqui na Teia, né, a gente trabalha sob uma perspectiva bem inovadora. Realmente, assim, a gente faz todo o trabalho, a gente trabalha todos os conteúdos dentro de projetos artísticos.
A gente trabalha, enfim, tem várias características, né, que isoladamente são tidas como inovadoras e que compõem a nossa proposta pedagógica, né? Mas o que eu gostaria de falar, assim, eu escuto bastante em alguns eventos, em algumas situações, os professores muito, assim, trazendo, né, essa falta de apoio, essas questões do incentivo, e eu faço, assim, bastante empatia com essas questões, né, porque eu entendo essa dor e essa vontade. E assim, a gente até, inclusive, tem utilizado o Instagram como uma ferramenta para promover mais conteúdos que realmente inspirem educadores, trazendo algumas dicas, enfim, a gente tem trabalhado nisso. Percebo que é uma maneira de conseguir impactar mais crianças, né? Se a gente chega no educador, a gente chega nas crianças. Mas o que eu queria trazer é que muitas vezes, né, a gente cria ali um mistério, né, e espera, muitas vezes perguntam para a gente, mas vocês têm muita tecnologia, mas vocês têm tal ferramenta, e que eu percebo que de fato o que a gente tem é o material humano, né, o que realmente faz a diferença na sala de aula é o material humano, e que mesmo a gente tendo toda essa estrutura pedagógica, quando a gente tem um educador que ele começou aqui o processo de formação, ele acaba, dentro de um molde inovador, sendo muitas vezes bem tradicional, pela maneira como ele aborda algumas questões na turma. Então, eu sinto assim que um professor que está querendo inovar e não está sabendo muito bem por onde começar, pode começar mesmo na sala de aula sem nenhuma ferramenta externa ou sem nenhuma mudança estrutural, na maneira como ele traz os conteúdos, como ele vai abordar esses conteúdos, né? Então, por exemplo, a gente entende que qualquer conteúdo pode ser trabalhado a partir de qualquer questão que seja do interesse do aluno. Então, de repente, o grupo de alunos, eles estão ali conversando. Vou trazer um exemplinho, tá? Eles estão conversando sobre, deixa eu pensar, alguma novidade que seja algum modismo do momento, alguma coisa que eles estão gostando, algum objeto, demonstrar interesse por aquilo que eles estão falando. Então, entrar na conversa deles, né, em vez de chegar àquela postura de, gente, vamos todo mundo ficar quieto que a aula começou. Então, chegar e realmente se inteirar nesse assunto, né, entendendo quais são acontecendo, começar a trazer o vínculo entre aquilo que eles estão conversando e o conteúdo que quer ser trabalhado, né? Então, assim, por exemplo, a gente quer trabalhar ali um conteúdo de matemática. Eles estão falando de cartinha do Pokémon, que é uma coisa que está na moda aqui na escola, né? Enfim, qualquer conteúdo, né? E quantas cartinhas? E se fossem tantas cartinhas? E se você tiver esse número de quê? Né? Você pode trazer de algo que já é do interesse deles e de repente, se não tiver, isso é um treino, é uma coisa é um treino mesmo mental, né? Qualquer conteúdo é realmente uma prática que leva, né, a um aperfeiçoamento. Mas né, é um pouco difícil mesmo no começo, mas você pode também, ao mesmo tempo, abordar eles, já que tem um conteúdo novo, tem um planejamento de aula, preciso trabalhar esse determinado conteúdo. Em vez de chegar, né, e começar ali a explanar sobre ele, e escrever na lousa, pedir para eles copiar, pode começar a fazer algumas perguntas. O que eles sabem a respeito daquilo? Em vez de chegar realmente dando a resposta final, chega a pergunta, né? Uma voltinha, né? E muitas vezes, um pedacinho, e eles começam então a se atentar, porque eles estão construindo junto com o educador aqui no forma pronta e falar, aprendam isso, né? Na verdade, é o colega que soube um pedaço, que juntou com aquele outro colega, e daí você cria umas suposições em cima das informações que eles trouxeram. E aí, às vezes, quando um aluno perde a atenção, você pode usar até mesmo aquilo que ele já falou como um gancho para trazer ele de volta. Não é, fulano, que nem você estava falando agora, muito legal isso que você falou, você quer trazer isso para a gente, né? E realmente trazer algum objeto de interesse deles para aquela perspectiva, porque eu vejo que o que afasta o aluno, né, o que tira o interesse dele
é perceber que é a percepção de que aquele conteúdo que está sendo trabalhado não tem uma relação com o mundo real, não tem uma utilidade prática para algo que ele precisa, para algo que ele quer. Quando ele percebe que esse conteúdo realmente pode servir para ele conseguir solucionar alguma questão que ele já tem, aquilo se torna prazeroso, aquilo se torna útil de verdade. Então, se você parar um pouquinho antes, né, e pensar, abrir ali, tá, eles gostam disso, eu preciso trabalhar aquilo. Qual é a ponte? Qual é o caminho? Né? Se eu abrir as diversas possibilidades que esse aspecto aqui desse conteúdo, a gente foge, né, daquela coisa do ensino bancário que você tem, né, o conteúdo e está ali para distribuir, depositar na cabeça dos alunos, e você realmente engaja eles. E sempre assim, eu vejo que a grande ferramenta é perguntar o que, né, ir pelas perguntas, em vez de trazer as respostas, e estimulando eles através de perguntas para que eles cheguem nas próprias respostas, né? E vai colocando um conhecimento a mais ali que ninguém conseguiu alcançar. Mas muitas vezes eles têm momentos de aprendizagem diferentes, né? Então, um aluno já sabe um pouco sobre aquilo, o outro ainda não sabe, né? Então, ele pode trazer um pouco do que ele sabe e você complementa, né? Enfim, quis, assim, falar uma coisa um pouco rápida, mas eu acho que a inovação pode ser simples também, né? Na hora que você tem um conflito entre um aluno e outro, e você aborda perguntando, né? Usando um pouco de CNV, perguntando como que ele se sentiu, né? Onde você não julga se aquilo foi bom, se aquilo foi ruim, mas você mostra para ele uma maneira dele expressar aquilo que ele está sentindo e como dor, né? Na hora que você constrói algo junto com os alunos, né? E eles participam daquilo, eles se sentem co-criadores mesmo daquele algo, né? Você não precisa ficar esperando a estrutura da escola, não, sabe? Quando a gente foi apontado pelo mapa da inovação do MEC, né? A primeira coisa que a gente se questionou aqui tá, o que a gente vamos olhar para a gente então e pensar o que a gente está podendo melhorar. Então, acho que o mindset da inovação é você estar sempre se questionando se aquilo que você faz é correto. Porque se é o melhor, né? Não é nem se correto, se você está dando o seu melhor. Porque sempre a nossa mente vai levar a gente para um lugar de, não, eu só posso fazer isso porque é o que eu tenho, é o que eu consigo, porque a outra, eu preciso de outra pessoa, mas isso é um atalho que a nossa mente procura para a gente não sair da nossa zona de conforto. Então, quando a gente fecha um pensamento e tem certeza que a gente está certo naquilo, tá? É exatamente o momento que a gente tem que parar e olhar e pensar se realmente a gente está tendo um olhar verdadeiro para nós mesmos, né? Então, assim, eu acho que para se manter inovando, você deve se manter sempre se olhando, sempre pensando se você está fazendo da melhor forma possível. Ok, Lucas. Agradecer acho que é isso. Comentário bem pertinente do Lucas. Tem mais alguém para falar sobre esse ponto, Amanda? Sim, a Silvia quer contar um pouco da Casa da Árvore, da experiência deles, e também tem o Daniel que quer contar o caso da Escola Nossa Senhora do Carmo. Ótimo. Silvia, por favor. Eu ia fazer umas considerações, mas eu vou ouvir o pessoal, que eu acho que tem muito mais coisa para falar do que eu. Silvia. Boa tarde. Eu vou tentar falar um pouco da experiência da Casa da Árvore. Eu sou membro de equipe da escola. A gente funciona aqui em Uberlândia, em Minas Gerais. E a gente está em funcionamento há 5 anos. E a gente tem uma estrutura que ela é inovadora, porque ela é diferente da escola tradicional em muitos pontos, mas ao mesmo tempo ela já é antiga, porque ela existe em outros países há muitos anos. O modelo que a gente segue é o modelo da Sudbury, que é uma escola americana, e ela já existe há mais de 50 anos. Então, não é porque é uma coisa que já existe há muito tempo que ela não é inovadora, porque ela mexe em toda a estrutura de gestão, de currículo, da forma como a gente trata os alunos e a equipe da escola. Então, eu vou tentar falar um pouco como a gente funciona.
e aí a gente vê o que toca em inovação, assim. Ok. Certo? A gente funciona, a gente se gerencia tudo por democracia direta, então tudo que é decidido na escola é decidido em assembleia e reunião, e todos da comunidade têm um voto, e tudo é decidido nessa assembleia. Então, desde o aprendiz de 4 anos a todos os membros de equipes, todos temos um voto, e é assim que a gente decide tudo dentro da Casa da Árvore. Então, é uma gestão de democracia. E o aprendizado dentro da Casa da Árvore, ele é autodirigido. Então, nós não temos um currículo pré-determinado. A criança, ela aprende por motivação interna e de acordo com o que ela tem interesse. A nossa função como membro de equipe é dar suporte para que eles consigam atingir os objetivos que eles mesmos traçam para eles. E nós não avaliamos, nós não temos nenhum tipo de avaliação e nenhum currículo pré-determinado. Então, nós funcionamos pela democracia na Assembleia por voto, e é ali que a gente decide todas as regras de funcionamento da casa. Então, as regras são construídas pelos aprendizes e membros em conjunto, certo? E daí, tendo essa estrutura totalmente diferente, eu acho que um desafio que a gente encontra muito é o de encontrar o público que entenda e que queira fazer parte dessa comunidade. Então, a gente tem essa dificuldade tanto de comunicar quem somos, como trabalhamos, porque por ser muito diferente, às vezes é difícil até de entender como é o funcionamento se você não está ali dentro no dia a dia. E é difícil fazer essa comunicação e achar o nosso público. Como somos uma escola particular, tem essa questão mercadológica aí que alguém tocou, que para a gente é uma questão, mas que não impede o nosso funcionamento, porque somos um grupo de membros de equipe que funcionamos de forma... fugiu a palavra. Nós somos um grupo que a gente não é contratado, a gente é um grupo que a gente gera a escola, então essa questão do mercado não faz com que a gente deixe de funcionar. Então, eu acho que essa é uma questão difícil nessa inovação de se manter e da comunicação, assim, de se fazer entender, já que temos uma proposta tão diferente, de se fazer entender no mercado. Também é uma outra dificuldade. Vou parar por aqui, aí a gente vai conversando, se tiver alguma dúvida. É isso. Obrigada, Silvia. Deixa eu pedir para a próxima pessoa que pediu para falar. É o Daniel. Daniel. Olá, boa tarde. Olá, Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou da Escola Nossa Senhora do Carmo, localizada no município de Bananeira, na zona rural. Então, a escola tem 14 anos de história e ela iniciou como uma escola tradicional, normal. E com o tempo a gente viu a necessidade de inovar as nossas práticas pedagógicas, metodológicas e tudo mais. Porém, desde o início a gente tinha a participação democrática da comunidade, dessa gestão democrática, assim como a Casa da Árvore. Todas as nossas decisões aqui são tomadas em assembleias, coletivamente, com todas da comunidade escolar. Isso sempre foi desde o início. Porém, a gente tinha uma metodologia tradicional. Com o passar do tempo, a gente inovou na questão metodológica. A gente passou a não ter mais o tutor em sala de aula, o professor em si dando os conteúdos em sala de aula. Passamos a trabalhar com projetos de pesquisas, né? Onde relacionamos o querer do aluno, o que ele quer aprender, junto com um currículo construído com todos, e como o aluno quer aprender. Então, ele entra dentro dessa perspectiva dessa maneira, chega junto da construção pedagógica, relatando o como e o que quer aprender. Isso, a gente constrói alguns roteiros definindo esses temas associados a esse querer do aluno
Isso facilitou bastante a inovação por trazer o protagonismo do aluno para a proposta metodológica da escola, né? Mas essa gestão democrática favoreceu também a construção da identidade da escola, né? Onde a gente percebe que nós somos reconhecidos pelos valores, pelas atitudes trabalhadas aqui na escola, né? Não só pela questão da inovação da metodologia, mas os valores, as práticas metodológicas e tudo mais. A comunidade já nos enxerga nisso. Porém, a inovação sempre é um desafio, né? Porque a gente inova e sempre tem alguma coisa a mais para inovar, né? Sempre a gente procura mais outra coisa. Por coisa mexe, a gente tem que inovar em outra parte. E assim a gente viu que a nossa estrutura como escola tradicional já não atingia mais nossas necessidades diárias. A gente busca uma outra estrutura de prédio, de movimentos que a gente possa deixar os alunos mais livres para pensar, para se sentir em grupo, para se sentir mais próximos, tanto dos seus colegas como da equipe gestora. E a gente está buscando agora construir nosso novo prédio nessa perspectiva, que possa favorecer também assim uma educação mais integrada com a natureza, com as questões ambientais, onde o prédio seja integrado mais com a natureza, não essa coisa posta dentro das quatro paredes e tudo mais. Eu acho que é isso, assim, é o caso da escola, nossa educação. Posso contribuir mais com outras perguntas que possam vir por aí. Sim, a questão da nossa avaliação, né? A gente inovou também na questão, a gente não faz provas. Quando mudou a metodologia, a gente passou a ter a questão da avaliação mais qualitativa, onde a gente vê o aluno em si. Diariamente a gente observa o que ele vem cumprindo ou não e tudo mais. As questões emocionais, a gente trabalha muito as questões emocionais também. Eu acho que é isso. A gente pode contribuir mais daqui para frente. Obrigado. Obrigada, Daniel. Tem mais alguém, Bianca, na lista, na fila? Não. As outras pessoas fizeram alguns comentários, mas elas estão sem microfone. Então, tá rolando bastante interação aqui no chat. Acho que as pessoas estão conseguindo trocar bastante aqui também. Bastante ideias, né? Eu gostaria de, antes de partir para a última questão, não é isso? Eu gostaria de fazer umas considerações de coisas que eu achei bem bacanas assim na fala de cada um. Eu acho que é só para compartilhar as impressões, assim, desde a primeira fala, que fala muito da escola com tecnologias, né? E chama a atenção para que, muitas vezes, esse ambiente embarcado de tecnologia não é condição para que se tenha uma inovação das práticas pedagógicas, que tenha uma inovação da gestão da escola, que tenha uma inovação do currículo da escola. Muitas vezes, até, olhar para essas tecnologias só apenas como ferramentas, né, elas acabam meio que consolidando práticas antigas e muitas vezes até sem sentido com a nossa realidade. Tem sempre uma história de um amigo meu que ele ensinava física e aí ele queria entrar nessa onda da juventude, das mídias, das tecnologias, etc. E ele resolveu fazer um Facebook para ele com questões de física. E aí ele chegou na sala do pessoal do ensino médio, aí disse para todo mundo que a aula dele agora ia ser diferente. Ele ia usar o Facebook para ensinar física. Só quando os meninos abriram o Facebook dele, aí isso é muito chato, porque ele colocou, tipo, o que é a velocidade, o que é, não sei o que, as mesmas coisas que ele fazia no caderno, ele fez pior usando o Facebook, né? Tão chato ou mais, então, quanto era. Isso é uma questão. A outra questão é que a gente, de fato, vive uma cultura digital, a gente não pode fugir a essa condição, não é isso? Então, a gente, enquanto professor, enquanto gestor, enquanto consultor, seja lá o que for que a gente, qual é a relação que a gente tem com o campo da educação, a gente tem que desenvolver essas competências digitais. E a gente tem que
que desenvolver essas competências digitais também nos nossos alunos, né? Porque não é só uma questão dos meninos saberem usar mais do que a gente as redes sociais, mas a gente tem que meio que saber como é que eles devem usar para que eles tenham uma aprendizagem que seja significativa, que ele consiga fazer uma curadoria daqueles conteúdos, que eles consigam diferenciar o que é uma notícia que, de fato, tem um fundamento de uma notícia que é falsa, né? O que é que está por detrás dessas linguagens todas, que todas essas linguagens, elas também passam por todas as mediações tecnológicas que a gente hoje, nossa sociedade, a gente tem que conviver. Então, isso é um fato. Então, quando o professor... Outra questão que eu gostaria de comentar é quando o outro colega que falou, ele diz assim, olha, as mudanças, elas podem ser sistêmicas, mas elas podem acontecer dentro da sua sala de aula, vamos dizer assim. Quando você olha para a sua turma, vamos dizer assim, e que você percebe um certo enfado, uma certa anomia naquela sala, que o que se está fazendo não tem nenhum sentido, nenhum significado, nem para você, nem para todo mundo que está ali, continuar com aquilo, até do ponto de vista ético, é uma coisa meio perturbadora, né? Porque não vai fazer bem nem para você, nem vai fazer bem para ninguém. Então, o modus da gente lidar com isso, vamos dizer assim, é o mesmo processo de qualquer mudança em qualquer estado de coisas. É a gente saber identificar quais são os problemas, não é? Problematizar aquilo ali e a gente tentar traçar um outro cenário de aprendizagem que dê conta daquilo ali. Então, independente do professor uma escola inteira ser inovador, ser para toda uma cultura de escola, independente de qualquer coisa, a atuação do professor em sua sala de aula, ela precisa lidar com as questões que são as questões permanentes da mudança, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que faz sentido, né? Isso está fazendo sentido, eu estou conseguindo, os meninos estão conseguindo aprender, se não estão conseguindo aprender, por que não estão conseguindo aprender? E o que é que a gente pode fazer coletivamente, ouvindo, com o processo de escuta, para a gente mudar esse processo, né? Então, você tem aqui na fala das pessoas exemplos desde coisas pontuais que acontecem dentro da sua sala de aula, que você pode identificar e tentar fazer mudanças que sejam significativas para você mesmo, enquanto professor, e para os seus alunos. E você tem exemplos aqui de escolas que têm toda uma cultura de inovação que vai desde da escolha dos alunos, como Lu falou, e a Silvia falou aqui também, a Gláucia falou do processo de inclusão. Então, eu achei bem interessante, porque a gente foi desde uma coisinha pontual até uma coisa mais sistêmica envolvendo a instituição escolar como um todo, né? A gestão, a avaliação, a prática pedagógica, o currículo e tudo mais. Então, passando para uma outra questão, eu gostaria assim da gente discutir o que a gente, que tipo de espaço de experimentação a gente consegue construir dentro dessas escolas tradicionais? De acordo com a experiência de cada um? Qual o espaço de experimentação que a gente consegue construir dentro de uma escola tradicional? Uma visão bem... No caso aí vai ser uma visão bem particular, né, de cada um. Deixa eu ver se a questão é essa mesmo, eu estou embananando. É assim, como criar espaços de experimentação de práticas inovadoras no contexto de escola tradicional? Como a gente cria esses espaços de experimentações em contextos de escola inovadora? Como criar? É uma boa pergunta e eu gostaria muito de ouvir as considerações de cada um de vocês, dos que falaram aqui, desde uma visão mais de um local de sala de aula até uma visão mais considerando o espaço escolar como um todo. A Gláucia quer fazer um comentário.
Pode falar, Gláucia. Tá Depois bom. temos a Lu Tá. Aguiar. Aí eu seria interessante assim, Gláucia, já que a gente fez essa pergunta, a gente já emendar falando assim, quais as ações inovadoras você tem desenvolvido na sua educação, né? na sua prática? Quais as ações você poderia citar? Porque aí a gente já mata as duas questões falando de como a gente cria e como você está fazendo isso. Bom, eu achei a sua pergunta muito difícil. Mas eu digo que não fui eu que fiz, viu? Foi a dica aí da Amanda e da Bianca. Certo. As perguntas são mais simples. É que essa é uma grande questão da educação. Ela é talvez a nossa grande questão, né? Como fazer, como desenvolver inovações, práticas transformadoras. Eu fiz um doutorado sobre isso, e a pergunta que eu me fazia era por que é tão difícil mudar a escola? E aí, nos meus estudos ali, eu fui tentando entender por meio da história da educação o quanto as práticas tradicionais elas acabam se inserindo no nosso DNA de professor. A gente se entende muito bem assim com aquela sala de aula, os alunos todos enfileirados, a gente lá na frente, eu dou minha aula bonitinha e todo mundo aprende, e depois eu confiro se eles aprenderam. E a gente constata, né, quando a gente realmente arregaça a manga e se coloca diante do desafio de uma relação franca com os alunos, a gente constata que não, que esse tipo de modelo não leva à aprendizagem, de verdade não leva. E é muito difícil a gente mudar esse DNA. Aproveitando então a sua pergunta, assim, o que a gente aqui na Escola Curumim vai fazendo no sentido de transformar essas práticas? Então, por exemplo, a gente tem a organização do currículo, ela é feita a partir de uma pergunta. Então, na roda de conversa, as crianças vão contando seus interesses, tema, vamos dizer, eles vão percebendo, isso, o que é tal coisa, como nós podemos descobrir? Essa pergunta é que vai gerar um projeto, né? Nós vamos nas diferentes disciplinas para achar formas de responder essa pergunta. Então, é uma forma investigativa de trabalhar. Outros instrumentos, como, por exemplo, a assembleia semanal, com o jornal de parede, as críticas, felicitações, então, permitindo que as crianças façam a gestão da sala de aula, que elas tomem suas decisões. Mas tudo isso, voltando aí à sua pergunta, tudo isso todo dia se refazendo, se reinventando, aprendendo e reaprendendo. Eu acho que nada está pronto e talvez essa seja a melhor coisa da educação. O dia que estiver pronto, a gente Tá chato, né? para, né? A gente vai parar, não vai ter Perde a graça, né? eu acredito nisso. Também acredito nisso. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada a você, Glaucia. Boa contribuição. Quem Amanda? A Lu quer falar agora. E Lu. a Silvia. Oi. Bora, Lu, falar. Eu de novo. Mas eu tinha entendido que essa pergunta se referia um pouco a espaços de inovação dentro da escola tradicional, ou eu estou enganada? Pode ser, assim, como construir espaços de experimentações para inovação, até mesmo dentro de escolas que são mais, vamos dizer assim, tradicionais, né? Tá.
Antes desse projeto na Bahia, eu passei pela rede pública de Jundiaí, que é a minha cidade, né? E dentro da rede pública eu tive uma experiência de tentativa de inovação. Queria antes enfatizar que, para mim, a inovação, ela necessariamente passa por uma certa individualização. Eu acho que o que mais dificulta a aprendizagem, que eu acho que é isso que a gente busca, uma aprendizagem verdadeira e significativa, porque na escola tradicional o que se observa é um fingir aprender e um fingir ensinar, né? Eu vejo isso até pelos meus filhos, que estudam numa escola tradicional, né? Estudam em Jundiaí por não ter opção, e eles aprendem para a prova e esquecem logo em seguida aquele conteúdo. Então, na escola tradicional, o enfoque não está na aprendizagem, está no conteúdo. Então, a aprendizagem ela não se dá, né? Os resultados, a gente observa os índices, né, de proeficiência em leitura no Brasil, é menos de 10%, ou seja, quem está aprendendo, né? Então, não se aprende na escola. Então, eu penso que a inovação, ela tem que reafirmar esse compromisso com a aprendizagem, de fato, né? Aquilo tem que mudar a vida da pessoa, né? Ela tem que realmente se desenvolver a partir daquilo, né? Em múltiplos aspectos. Então, eu não acredito que isso seja possível sem um olhar para aquele indivíduo, porque você tem que entender qual é o caminho dele para aprender, porque cada um tem o seu. Né? Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus entraves ou as suas potências, cada um tem a sua linguagem, cada um tem os seus interesses. E quando a aprendizagem ela entra no caminho do interesse, já fica 1000 vezes mais fácil você atingir uma aprendizagem verdadeira e significativa, né? Porque aquilo que a gente se interessa, aquilo nos toca, né? Aquilo, a gente já entra em relação com aquilo, né? Então, assim, os pontos que eu penso como bem inovadores e que os projetos inovadores têm que buscar é esse olhar, é essa escuta para cada criança e entrar com cada criança em uma relação dialógica, né? Então, eu tenho as minhas questões, a criança tem as dela e entrar nesse jogo, numa relação verdadeira e profunda, para mim, esse sempre foi o caminho de atingir, na minha experiência, esse foi o caminho de atingir patamares, independente da ferramenta até que eu use, né? Tecnológico ou não, ou até, às vezes, eu lanço mão de metodologias, né? Posso usar um material montessoriano, se aquele for o caso, né? Mas o principal é olhar e buscar o que faz sentido para aquela criança. Então, numa sala de aula com 35, 40 crianças, que é a realidade da prefeitura aqui de Jundiaí, isso fica bastante difícil, porque como eu vou estabelecer uma relação com tantas crianças e dentro de uma limitação que é a apostila, por exemplo. Todas as crianças têm que estar na mesma página, têm que estar estudando a mesma coisa, e elas não estão no mesmo patamar cognitivo, elas não estão na mesma frequência, elas não estão na mesma disposição. Tem dia que eu estou a fim de entrar na matemática, tem dia que eu não estou. Enfim, e cada um está num patamar cognitivo, enfim, eu acho bastante difícil. Ainda assim, eu comecei essa minha tentativa de inovação dentro da prefeitura e tive um êxito, né? Eu tinha um grupo de crianças, uns meninos, dentro de uma sala de 30 e 34, que eles davam muito trabalho, sabe? Aqueles alunos que não param quietos e tal. E eu percebi que eles estavam além dos outros em termos cognitivos. Então, aquilo estava muito desinteressante para ele. E numa das conversas, nessa escuta ativa, eu ouvia eles falando bastante de Minecraft. E resolvi, então, com esses meninos, fazer um projeto de Minecraft que englobava diversos temas que eu tinha que estudar no segundo ano. Então, eu ia trabalhar paisagem urbana, eu ia trabalhar sólidos de matemática e ia trabalhar reciclagem, que era conteúdo de ciências, meu. E consegui desenvolver um trabalho que eles se envolveram e assim, atingiram níveis incríveis, né? A questão atitudinal já foi resolvida de cara, porque quando eles estão fazendo uma coisa que eles querem, eles se envolvem, né? Não existe criança mal criada, existe criança que está desatendida, no meu ponto de vista. Então, a partir do momento que eles foram atendidos, foi muito bacana, assim, atingiram os conteúdos, a gente estabeleceu uma relação e a coisa se deu. Eu só digo que é uma vitória parcial, porque eu não
acho possível um educador sozinho numa sala, né, nessa solidão que é o ensino tradicional, conseguir olhar para todas as crianças e pensar em projetos para todas e estabelecer relação com todas. Eu acho que isso é um desafio dentro do contexto, né? Mas, assim, eu diria que manter uma escuta ativa e estar em diálogo, né? Conseguir captar o que vem, porque a gente fica muito acostumado a dar, né? A ditar, a ensinar, né? A partir do educador. Mas quando você entra numa relação e passa a escutar, as próprias crianças vão te dar indícios de quais são os caminhos dela. E, por vezes, você consegue pegar esses caminhos e atingir níveis mais satisfatórios. Muito bom, Lu. Tem mais alguém na lista, Amanda? Sim, a Silvia. Silvia, você gostaria de compartilhar? Sim, só rapidinho. Tem uma discussão bem interessante aqui no paralelo. Sim. Eu queria falar um pouco do que a Glaucia falou, dessa coisa do DNA tradicional que acaba impregnando na gente. Que eu senti muito isso, eu dei aula muito tempo na escola tradicional, mais de 6 anos. Muito tempo assim, né? Algum tempo. E a gente estuda na escola tradicional, enfim, a gente passa a vida inteira, né, nesse sistema. Isso impregna de uma certa forma que quando eu cheguei na Casa da Árvore e comecei a trabalhar lá, era muito difícil para mim, isso é constante em todos os membros de equipe, abrir mão dessa autoridade como professor ou como adulto de decidir o que o aluno tem que aprender, de saber o que é melhor para ele, em vez de escutar o que ele acha que é melhor para ele, e no caso da Casa da Árvore, é isso que a gente segue, né? Aí a Lu falou um pouco dessa dificuldade da individualização, né, do aluno. Você tem muitos alunos, aí assim, eu sei que o caso da escola pública e de muitos alunos é totalmente diferente, mas assim, dando o meu parecer, né, da minha experiência na Casa da Árvore, lá como a gente segue a motivação de cada indivíduo, só dando suporte para que eles sigam o caminho, a gente não tenta encaixar o interesse deles em nenhum currículo ou nenhuma atividade que a gente tenha que guiar, isso se torna muito mais simples, porque a gente responsabiliza o aluno pela própria aprendizagem. Eles são totalmente responsáveis pelo caminho que eles estão seguindo. A gente está lá para dar suporte. Então, se eles precisam da gente, do nosso conhecimento, do nosso apoio físico até, se eles precisam de alguma ferramenta, isso é decidido em assembleia, em grupo, e aí sim o grupo vai entrar na decisão para que ele consiga continuar o caminho, mas a gente não é responsável pelo caminho que ele segue, entendeu? E por isso que a gente não avalia, porque para a gente não é importante que ele tenha atingido tal objetivo, é importante para ele, e se ele está satisfeito, isso para a gente é suficiente. E a gente está ali para dar suporte para que ele chegue até onde ele quer chegar. E se ele chegou ali para ele é suficiente, então para a gente é suficiente também. Aí eu queria falar só da experiência da Sudbury quando ela foi inovar, que eu acho que é interessante para pensar em inovação como um todo, assim. E a Sudbury, quando ela surgiu, foi um grupo de pais que queria criar uma escola que fosse interessante para os próprios filhos. Então, o que eles pensaram foi, do sistema tradicional, do que a gente não precisa. E tudo que não precisava, eles aboliram. E aí eles ficaram só com o que era, tipo, indispensável. E aí eles chegaram nesse sistema de responsabilidade total do aluno e das regras de convivência, que são regras só de convivência, que não dizem respeito ao que o aluno vai fazer com o tempo dele. O tempo dele é individual e a gente tem total respeito para que ele siga o caminho que ele decidir. Então, são regras de por que a Sudbury chegou como indispensável. Regra de convivência, porque você não pode impedir que o outro faça uma coisa que ele está querendo, você não pode destruir o espaço. Então, são regras de convivência mesmo, que são decididas em assembleia, e a gestão de democracia direta, tudo decidido em assembleia, um voto para cada um. Assim. Então, o meu voto como membro de equipe tem o mesmo valor do voto dos aprendizes. Então, essa coisa de pensar o que é indispensável e tirar o resto, eu acho que é um bom tipo de raciocínio para pensar em inovação.
talvez seja um caminho. É isso. Obrigada. Tem mais alguém, Amanda? Não, e acho que agora a gente está caminhando para o final também, né? Eu só gostaria de, já que a gente vai para o final, gostaria de falar uma coisa aqui bem bacana, né? Entrando no campo dos bacanas, das coisas bacanas. A Gláucia falou que o chão da escola ele dá um indício, né? Ele é um índice do caminho que a gente precisa percorrer. Então, nesse sentido, a gente escutou aqui várias propostas de como essas propostas elas foram sendo construídas e como elas foram se estruturando, né? A Lu, a Gláucia, a Silvia da Casa da Árvore, o Lucas, e me perdoe se alguém mais falou e eu não decorei, a Silvia do Recife, né? E o que eu acho que o que fica assim muito para mim, e quando eu vou tentar desenhar vamos dizer, algum projeto nessa área de educação, o que eu levo muito essa fala da Gláucia em consideração, porque muitas vezes a gente pensa que tem um método, né? Há um método, e a gente, como entrou muito nessa coisa das metodologias ativas, né? O método ativo, e que muitas vezes as pessoas pensam, vamos pegar, por exemplo, o PBL é assim, 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 assado, e vamos replicar isso aqui para que a coisa aconteça de forma interessante. E a gente vê que não há uma resposta única para todas as dificuldades, a diversidade de cada contexto, né, de cada contexto escolar. E muitas vezes a melhor resposta para isso, a melhor forma de começar isso, é a gente construir um processo de aprendizagem que ensine as pessoas, vamos dizer assim, a fazer perguntas, a como perguntar, né? A como perguntar sobre as necessidades daquele contexto onde ela se encontra, as necessidades das pessoas onde ela se encontra, problematizar e as pessoas encontrarem de forma coletiva, conjuntamente, né, co-criando, vamos dizer assim, quais seriam as melhores respostas, vamos dizer assim, para aqueles problemas, para aquelas dificuldades. Então, como os problemas, geralmente, eles não são necessariamente os mesmos, não é? E as perguntas também elas não são necessariamente as mesmas, as respostas que a gente tem que construir são respostas que vão dar sentido, vão ter sentido apenas para aquelas perguntas daquele coletivo, daquele contexto que fizeram. Então, acho que não adianta a gente chegar com uma grade, olha, a gente começa assim, vai fazendo assim, dessa forma, e a gente aplica aqui essa grade, feita a cama do Procúspio, né? Como é? A cama que você bota esqueci o nome, você bota o personagem lá, se a cama estiver muito grande, você corta encolhe a cama, se ele estiver muito grande para a cama pequena, você corta os pés da pessoa, de forma que você vai adaptando, certo? A cama ao personagem, ou ao contexto, as respostas que a gente tem. Então, eu acho bem interessante quando a Gláucia fala o chão da escola mostra o caminho, porque a gente precisa aprender a observar o lugar onde a gente se encontra e aprender a fazer as perguntas que são necessárias e que têm sentido para as necessidades que a gente tem. E de forma como a Malu falou, né? Porque essa resposta elas têm um caminho que elas são personalizáveis, né? Elas são muitas vezes únicas para aquele contexto, e o que a gente pode fazer é as perguntas que já foram feitas, as respostas que foram dadas, a gente compartilhar para que ao disseminar nossas experiências, a gente inspire outras pessoas a procurar esse mesmo caminho, né? O caminho da inspiração mesmo e da troca de experiência, de saber que não foi fácil para ninguém, é um caminho difícil e é um caminho que não tem fim, porque, como o Lucas falou, a gente tem que exercitar esse ato de perguntar permanentemente
olhar permanentemente para esse chão da escola e ver o que ainda faz sentido e o que não faz mais sentido e mudar o que não faz mais sentido. Eu acho que eu terminei, Bianca. Bianca e Amanda. Eu falo muito, né? Mas muitas contribuições incríveis, assim, de suas e de todo mundo que participou. A gente está caminhando agora para o encerramento do nosso webinário, que, como toda boa discussão, passa rápido. Eu quero agradecer todo mundo, mas antes eu gostaria de abrir o microfone para a Vera Santana, que é a nossa articuladora, está nos ouvindo também. Ela gostaria de fazer uma consideração final. Eu estou aqui também com a Bianca, que é da Fundação Telefônica Vivo, que é uma instituição que apoia o movimento, também vai fazer algumas falas finais. Então, Vera, por favor. Vera, a gente não está ouvindo sua voz, eu acho que você vai precisar abrir seu microfone. Enquanto a Vera abre o microfone, eu gostaria de fazer um pedido para todo mundo comentar o nome e a instituição aqui no chat para a gente, porque nós vamos produzir uma matéria sobre toda essa discussão que fizemos, acho que vai ser super importante a gente socializar esses conteúdos, essas reflexões na plataforma do movimento. Então, se vocês puderem compartilhar o nome e a instituição de todo mundo aqui no chat, vai ser super bom. Vera, já? Acho que sim, né? Boa tarde. Então, boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme estar com esse grupo lindo, falando das possibilidades e dos cotidianos, dessas atitudes educacionais que vêm democratizando a educação no país, porque eu acho que inovar é democratizar, é buscar os caminhos para que nós tenhamos uma educação humana e tudo isso que vocês falaram aí. Agora, eu fiquei aqui com o sentimento que eu estou falando de Natal, do Rio Grande do Norte, né? E vi que tem vários lugares aí, tá? Desde a Paraíba, aqui Bananeiras, né? Até São Paulo e outros estados. Isso Recife, por favor, Vera, não esqueça de Não esqueça de citar o Recife, a maior cidade em linha reta do Brasil. Sim, eu falei da Paraíba, Bananeiras, porque foi o que estava aqui mais colado, mas evidentemente que é ótimo que você esse também de Recife, entendeu? Mas, então, tão próximo aqui do Rio Grande do Norte, de Natal, e eu fico imaginando que esse inovar, nesse momento, nessa conjuntura, seja exatamente a possibilidade de diálogos que nós precisamos estabelecer mais, e essa também é a minha função, a nossa função aí de educadoras, esse é um dos nossos papéis, de diálogos, tanto na escola quanto na comunidade, no espaço, fora muro da escola, né, que a escola ainda é tradicional, né? A gente tem inovações, tem escolas mais avançadas, a gente tem aí um mundo de desafios para que essa escola se torne democrática. E quando a gente fala de tradicional, é porque ainda, né, tem muito desafio aí pela frente. Então, eu fico imaginando aqui, quando escutei tudo isso, o quanto seria necessário, inspirador, e vocês inspiraram, abrir um webinário aqui mesmo, no estado do Rio Grande do Norte, construir aqui nesse território do Rio Grande do Norte, não é porque eu estou aqui, mas evidentemente que isso se expandindo, como hoje foi aberto para o Brasil inteiro, esse webinário foi para o Brasil inteiro, não é isso? E a gente não conseguiu mobilizar, porque estamos também num momento de algumas dificuldades estruturais, mas eu fico imaginando isso agora, a partir de agora, construir, né, esses coletivos, tanto aqui no Rio Grande do Norte, de abrir um webinário, que a dificuldade é grande, de intensificar esses diálogos sobre inovação. O que é inovação? Essas perguntas que vocês fizeram e que responderam e que avançaram aí, do que é inovação? Minha escola é inovadora? O que está acontecendo aqui? Essa troca, para mim, é todo exercício da democratização que a gente precisa fazer. E fico muito instigada em fazer, em poder colaborar aqui no território do Rio Grande do Norte, evidentemente, junto com tudo isso que eu ouvi. Estou pensando até como fazer não sei também, porque essa parte da internet, da difusão da informação,
através da internet, ainda, a mim, é muito difícil, viu? Então, assim, como fazer esse conteúdo que foi disseminado hoje aí, que foi construído com tantas opiniões e com tantas realidades dessas escolas, das ONGs, discutindo o espaço fora, dentro, como integrar, de disponibilizar esse diálogo para já uma rede através aqui do Comitê Territorial de Educação Integral, por exemplo, que nós estamos também num fórum de discussão, junto às escolas de uma comunidade, por exemplo, nós atuamos como Felipe Camarão, são 75 mil habitantes, 10 escolas, ensino médio, fundamental e educação, entendeu? Então, como disponibilizar esse conteúdo para essas regiões, apesar de que, quando foi possível, nós passamos o link dessa reunião de agora. Entretanto, o horário, né, que é uma coisa também para a gente ver em cada local, as pessoas não puderam acessar, porque estão em seus expedientes. E também tem a questão da internet em alguns municípios, né, que não chega, enfim. Mas eu acho que esse conteúdo é interessantíssimo já de pronto para ser disponibilizado. E acho que vocês vão fazer isso para que a gente possa, dentro da medida do possível, em cada local, e aqui eu estou me colocando à disposição, democratizar, quer dizer, fazer com que as pessoas acessem e criar também uma mesma dinâmica que possamos, se não presencialmente agora, mas também dialogar nesse sentido, né? Estou muito feliz de mais ter ouvido e só deixar essa consideração pequeniníssima, né? E ter aprendido aí, né? Do que propriamente colocada a minha opinião a respeito e tal, ou as realidades daqui nesse momento. Eu acho que importante foi, nesse momento, ouvir todas vocês, tá? Obrigada. Muito obrigada, Vera. Obrigada, Vera. A gente vai disponibilizar, sim, o conteúdo. Eu acho que seria muito importante a gente conversar depois também para disseminar essa comunicação para o maior número de pessoas, nos próximos webinários, inclusive. Então, foi muito boa a sua consideração. Eu queria convidar a Bianca para fazer uma fala aqui com a gente, um pouquinho do que foi dito hoje, um pouquinho no sentido das considerações finais também. Valquíria, se você... Eu vou desligar o microfone. Fazer mais algum comentário, pode ficar à vontade. Primeiro, falar da minha alegria e da honra de estar aqui junto com vocês, todas e todos, compondo junto esse olhar, né? Então, Valquíria abre falando das 5 dimensões do movimento e a gente vai conversando um pouco e com essa conversa super rica, eu agradeço, eu sou daquelas que presta atenção anotando e eu fiquei pensando que faz muito sentido a nossa conversa com a definição do que é inovação para o movimento de inovação na educação, né? Então, esse grupo de articuladores, que a Vera Santana faz parte, fez uma definição bem interessante. E nela, muitas das falas de vocês estão representadas. Então, quando a gente começa a falar, né, a Gláucia traz a importância da produção de base, esse é o nosso primeiro que está lá, o que é inovação, né? Então, resultado de iniciativas de escolas, organizações educativas e comunidades, produção de base. Então, para a gente isso é essencial. A gente também fala muito da produção coletiva e dialógica. Então, acho que a gente começa esse Zoom super preocupado de ter certeza que a gente está produzindo juntos e tem espaço para que vocês possam falar o que vocês têm feito e como é que é a dinâmica real nas organizações educativas que estão aqui presentes, né? E a gente fala de novos conceitos, estruturas, metodologias, essa coisa chique toda, mas na realidade é isso mesmo que a Valquíria falou tão bem colocado, né? Que a gente faz isso em relação, né? E faz também em relação às formas instrucionais fragmentadas, hierarquizadoras, centralizadoras, que hoje a gente entende
que não faz mais tanto sentido, né? Para essa visão plural e diversa que a gente entende que é uma educação inovadora. E aí, quando a gente fala de educação inovadora, eu só consigo falar de educação inovadora se a gente entende que a inovação e a transformação ela está a serviço de qualidade na educação. Então, é por isso que a gente fala em transformação, porque a gente quer a qualidade, né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente tem um esvaziamento dessa palavra inovação, que foi até uma conversa grande para a gente escolher o nome, se ia manter como movimento de inovação, né? Por conta disso, será que inovação, como as pessoas estão falando, é o que a gente quer impulsionar, é o que a gente quer que esteja uma agenda? Mas se inovação cola com qualidade na educação, sim, né? E cola também em visar a superação das desigualdades. Então, acho que a gente trouxe isso e cada um do seu jeito, cada um com a sua experiência. Eu fico muito, muito feliz. Fiquei pensando em algo que pudesse complementar essa linda fala de vocês. Eu fiquei pensando muito no Dewey, John Dewey, né? Que ele fala que educação não é a preparação para a vida, a educação é a própria vida, né? Quando a gente pensa numa educação integral, numa educação democrática, onde todos e todas têm espaço. Então, muito grata, a gente segue no diálogo, a gente segue na troca. Por favor, entrem na plataforma, interajam conosco, nos mandem e-mail, nos mandem provocações, doutorados maravilhosos, queremos na plataforma, mandem para a gente pesquisas, reportagens, querem ser fonte, vamos encher esse Brasil de informação boa, de educação de qualidade, de educadores que têm vontade de fazer essa mudança e também de jovens que querem falar sobre elas, né? Então, vamos juntos, seguimos juntos e juntas. Muito bom, obrigada, Bianca. Nossa, muito bem. Quero reforçar, mandem, vocês têm o meu contato, o meu e-mail, tem uma área de comunicação também na plataforma, vai ser muito importante a gente manter esse diálogo da rede sempre ativo. Valquíria? Eu gostaria, não vou falar mais nada, eu só vou agradecer por essas 2 horas maravilhosas, muito bacana, aprendizagem bem interessante, e chamar atenção para a potência que é uma discussão como essa que a gente teve em 2 horas, né? E coisas bem, bem relevantes, e cada um falando de aspectos que cada um individualmente talvez sequer tenha pensado, né? Então, é uma coisa, para mim foi uma experiência, me diverti muito aqui com vocês, espero ter contribuído, ter feito uma boa mediação, porque eu vim fazer o papel de mediação, e foi muito bacana. Muito obrigada ao convite, Amanda, muito obrigada a Bianca, né? É sempre bom estar com Bianca, a gente aprende bastante. Alegria. E eu espero que a gente não fique isolado, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Um beijo para todos vocês. Um beijo a todas e todos e nos vemos nos próximos webinários. Eu vou mandar por e-mail, eu vou ligar para vocês, a gente vai manter sempre o diálogo ativo. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.